Saudações cristãs, no grato amor do Senhor, ósculo santo da caridade a todos, irmãos. Eu gostaria de fazer uns comentários a respeito do falso e do verdadeiro evangelho. O foco do canal é separar a fina membrana, a fina camada do falso e evidenciar o verdadeiro. Tem irmãos que falam que o falso evangelho, tem teólogos que defendem isso daí também, que o falso evangelho é aquele que é identificado porque ele não apoia os pilares da doutrina de Cristo, nega a eficácia da obra da cruz, nega a ressurreição, nega a salvação, nega o novo corpo, nega a trindade, irmãos, nega a onisciência de presença de Deus. Em alguns aspectos isso não é evangelho falso. Quando eu nego alguns pilares desse, logo já não é nem mais evangelho, porque é muito facilmente identificado como algo falso. Eu sempre digo que o falsificador, irmãos, o sucesso do falsificador vem da réplica ser perfeita, né? Se é um falsificador de notas, e isso existe muito, principalmente aqui no Brasil, o falsificador ele tem sucesso na sua empreitada ali de estelionato se ele conseguir replicar uma nota mais próxima da verdadeira, em que pessoas treinadas talvez não percebam, né? E isso faz muito paralelo com o verso que fala sobre Satanás, que ele pode se disfarçar de anjo de luz e fazer sinais, maravilhas e prodígios, tá? E com isso, se possível, enganaria até os escolhidos. Então o falso evangelho, ele vem disfarçado de bom, ele vem disfarçado de afável, parece justo, parece louvável, mas ele vai colocar pequenas mentiras no meio, perverter um ponto apenas, e se você não estiver atento para discernir qual espírito está atuando ali, logo você não vai conseguir identificar o falso e vai ter por verdadeiro aquilo que é falso. Conheço vários irmãos que até têm um grau de conhecimento bíblico e teológico, mas não conseguem identificar o falso do verdadeiro. Para eles não faz sentido quase o que eu falo. Mas o que eu venho falar aqui nesse canal, a ideia é o alvo do evangelho. O nome faz muito sentido com o objetivo do canal, certo? Veja bem, vou usar aqui um exemplo que é muito apoiado, é muito usado, é quase que um mantra dos pregadores da teologia da prosperidade. Quando eu falo teologia, não estou falando fora da congregação, estou falando dentro também e fora também. Tem igrejas que são voltadas para a teologia da prosperidade, para a prosperidade no sermão, certo? Ela cativa, ela prende, ela ajunta e incinera os corações da igreja por meio de promessas de ajuda miraculosa, de triunfalismo, de um levante, de uma virada de cativeiro aos moldes de alguns personagens bíblicos que Deus assim o fez, né? E suas obras são maravilhosas e eternas. Um personagem bíblico que é um dos preferidos aí dos que pregam a teologia da prosperidade é José do Egito, né? O menino que vestia a túnica de várias cores, que foi vendido por escravos, foi jogado na cova, apareceu na casa de eunuco, foi preso e esquecido dentro da cadeia, né, da prisão, mas o Senhor traçou com ele um objetivo tão poderoso que colocou ele como governador do Egito, o famoso Zaphnath-Paaneah. Irmão, com isso é utilizado a ideia de José. Ela é uma ideia que fomenta as emoções, porque só de você ler a história de José, de tão linda que ela é, já emociona. Você já é envolto numa emoção, porque ela é linda demais. Foi Deus quem a escreveu, né? Aquilo é uma composição, uma inspiração muito linda. O autor da história é Deus, irmão. E Deus é inspirado 24 horas por dia e eternamente. E o Senhor caprichou naquela, né, irmãos? Como em todas, mas aquela é muito linda. E ela é então usada como um mantra aí para fomentar esperança na igreja. Não que Deus não esteja, Deus não possa, Deus não faça. Deus sempre fez porque Ele sempre é. Ele é amor. Todo amor emana dele. Ele é a única fonte de amor, certo? Mas faltou amor em Deus quando o Tiago foi decapitado?
Faltou amor em Deus quando Estevão foi apedrejado? Faltou amor em Deus quando João ficou exilado anos e anos na ilha de Patmos? Deus falhou no seu amor? É uma falha do amor de Deus? Esses exemplos que eu dei, ou e outros mais, o próprio Paulo terminar os seus dias preso nas prisões de Roma, certo? Ser decapitado. Isto, faltou amor? As mortes horríveis dos apóstolos, faltou amor em Deus? Deus falhou no seu amor? Jamais. Deus é infalível, queridos, e o amor dele não pode ser descontinuado. É uma fonte que jorra para a eternidade de forma ininterrupta, certo? É nós que não compreendemos e temos um estereótipo de amor. Ele está aprisionado a esses heróis. Nós prendemos a esses heróis da fé um modelo de amor, certo? Então Pedro solto na prisão para nós é uma pregação doce num púlpito, mas se for pregar a morte de Tiago não faz sentido, porque eu não espero isso. Eu espero que Deus me liberte de prisões, que o Senhor me desencarcere, né? Que o Senhor me eleve, me exalte, me dê a realização de alguns sonhos e cumpra as suas promessas, né? Então eu sou motivado a estar em busca disto que nada mais é, irmão, vocês me perdoam, mas é uma busca egoísta, porque eu estou atrás daquilo que é pessoal, é interesse próprio, estou amando a mim mesmo, certo? Então conhecer o amor de Deus, ele começa a fugir dos padrões humanos, e isso é saudável quando começa a entender. Por que José do Egito, ele é muito usado, principalmente pelos pregadores coachings aí, né, que querem motivar a igreja e pregar a teologia, né, ou a teoria da prosperidade mediante fé, mediante o amor de Deus, mediante a justiça, mediante ao mérito daquilo que você faz. E considerando as tuas humilhações, os teus tombos, os teus percalços, as tuas frustrações e prejuízos, ele cria um amontoado e geralmente afeta, porque quem é que não sofreu prejuízo, não foi traído, não foi vendido, não foi humilhado, não foi desprezado? Irmão, quase todos sofreram esse tipo de situação, e isso acaba abarcando a igreja toda, e todos, somado a história de José, que é muito linda. Mas então não era Deus que pregou? Não é isso que eu estou falando. Estou falando para considerar o seguinte: a história de José não dá para fazer um paralelo, certo? É isso que eu quero trazer aqui neste vídeo, tá bom? Depois eu faço outro comentário sobre Bíblia, sobre palavra, e se eu posso ou não julgar o que está escrito. Eu vou fazer o comentário ainda neste vídeo e terminar com um versículo bíblico aonde eu consigo apoiar que eu posso pegar o que é pregado e julgar dentro da escritura com zelo, tá? Vou trazer biblicamente o que eu estou defendendo aqui, não é invenção minha e não é blasfêmia, tá? Blasfêmia nem de longe é eu comentar uma palavra, nem de longe. Irmãos, José do Egito era quem? Se eu fazer um paralelo, tentar fazer com que a história dele espelhe na história de uma pessoa que foi humilhada, mas ela tinha um projeto, ela tinha um sonho, né? Ela sonhou com algo e ela idealizou, ela colocou um foco, um alvo naquele sonho, e essa pessoa aguerrida, guerreira, certo? Ela enfrentou tudo e todos e atravessou todas as dificuldades e alcançou o sonho dela. Ela obteve êxito no seu projeto. Essa pessoa faz sentido com José do Egito? Eu vos digo que não faz nenhum sentido, certo? Uma pessoa dessa merece aplausos, uma pessoa dessa merece elogio, porque pelo mérito do seu esforço, essa pessoa que eu desenhei aqui, imaginária, hipotética, que do nada veio a ser tudo, saiu da humilhação, da traição, de tudo que aconteceu semelhante a José, mas ele tinha um sonho, um projeto, e ele alcançou por meios próprios, agarrado na promessa de Deus também, ou agarrado em fé, agarrado em valores morais, e ele chegou no alvo que ele tinha traçado. Essa pessoa faz sentido com José? Não. Por que não faz, irmãos? Porque se eu, Eduardo, ou você que assiste o vídeo, tiver um projeto teu e sofrer todas as dificuldades semelhantes a de José, traição na família, traição com irmãos ou amigos ou sócios, for vendido, humilhado, prejudicado, trapaceado, e ainda assim você conseguir, por meio de oração, de justiça, de trabalho, de estudo, alcançar o teu objetivo, parabéns para você, meu amigo. O mérito é teu pelo teu esforço. Agora, por que José não faz sentido? Porque José, do nada, ele era o filho da velhice de Jacó. Ele era o filho que Jacó amava muito, 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 fez até uma túnica diferenciada para ele, certo? Ele era quase que um mimado. Vão ficar bravos comigo, o irmão está falando mal de José. Não, irmão, estou falando que demonstra. Ele era o menino que José mimava.
certo? Tanto é que ele se sentiu à vontade em contar os sonhos que Deus mostrou para ele, sobre os fechos de trigo, sobre a lua e as estrelas. Ele se sentiu à vontade porque ele era mimado, ele era privilegiado, é como os nossos caçula. A maioria das famílias tem um caçulinha que é mimadinho, a gente erra na dosagem, como o pai, porque você já está um pouco mais velho, tem uma criancinha ali no meio, você começa a tratar ele mais como um nenenzinho, você não quer que ele cresça, né? E aí a gente acaba errando um pouco na educação. Eu sei, eu tenho 4 filhos e conheço muitos irmãos que têm filhos caçula. Isso acabou acontecendo, não é maldade, e a gente falha mesmo, a gente falha por mimo, né? Então eu estou falando, provavelmente, por tudo isso, veja bem, uma túnica que ele deu um trabalho para fazer com várias cores para entregar, né? E não é 7 cores, tá? Isso aí é uma conversa. Várias cores para José se destacar, né? Então, você vê o afeto de Jacó, né? E aí ele se sentiu à vontade para contar os sonhos, mas agora a pergunta é, por que não faz sentido José com uma pessoa que eu hipoteticamente construí um personagem aqui, que do nada tinha um projeto e veio rasgando tudo e todos e venceu e alcançou o seu objetivo? Por que não? Porque esta pessoa hipotética que eu vos apresentei, esse personagem que eu inventei, criei agora, que existem muitas pessoas assim, o sonho era dela, ela sonhou acordada. Ela projetou, ela idealizou e ela traçou a meta, viu quanto custava a meta e correu atrás e alcançou, certo? José do Egito, o sonho não era de José. É aqui que mora já o primeiro detalhe. O sonho não era de José. O sonho é de Deus, diferente de uma pessoa que sonha por si só, certo? O sonho era de Deus nele. O projeto era todo de Deus e não dependia de José. Ia acontecer querendo José ou não, estando capaz ou não. O Senhor traçou o desenho, projetou e criou os caminhos e arrastou José pelos caminhos. Veja bem, tudo que aconteceu de forma involuntária. José não poderia contribuir para que aquilo acontecesse, mas aconteceu porque existia por detrás daquilo ali Deus atuando e operando diretamente para que o sonho que Deus tinha dado a José. José, você é uma pessoa quando dorme, não pode escolher o sonho que sonha. Você concorda comigo? Então José dormiu e teve um sonho que Deus revelou a ele. Aquilo foi uma revelação que Deus deu a ele. Certo? Então não era um sonho de José, era um sonho de Deus. Esse é o primeiro ponto. E José não contribuiu com nada para que aquele sonho acontecesse. É Deus quem fez. Os irmãos vejam bem, lá, além de, por mais que ele tinha caráter e era honesto, tudo isso já é de Deus e também da criação do pai, da família. Os irmãos, vejam bem, ele foi preso na casa de Eunuco Potifar por aquele ocorrido da mulher. Dentro do cárcere, o copeiro e o padeiro sonharam. E Deus deu a José a interpretação do sonho. Quem é que é capaz de dar o sonho de forma involuntária? Porque ninguém pode produzir sonho em si mesmo, a não ser aqueles que a gente chama de sonho, mas é um projeto que você fez acordado e fala, este é o meu sonho, né? Mas você não sonhou literalmente falando, você sonha acordado, projetando para você. É diferente de José. José não sonhou porque quis. Deus deu a ele o sonho, certo? Então ali, também com o copeiro e com o padeiro, o sonho foi dado por Deus e também a interpretação foi dada por Deus. Mas o que dependeu de José, o copeiro e o padeiro esqueceu dele, não lembrava mais dele, até que chegou o tempo do projeto de Deus acontecer, porque tudo era Deus e foi Deus, 100% Deus, não José, diferente. Então quando chegou, o Senhor deu o sonho a Faraó, os irmãos conhecem, as 7 vacas magras, enfim, e o Senhor fez com que o copeiro lembrasse, salvo engano, o copeiro que lembrou de José, um homem que era capaz de interpretar sonhos. Ele era capaz? Não, porque era dom de Deus. O dom é manifestado segundo a vontade do Espírito Santo e não da minha. É uma capacidade extra que vem da parte de Deus. Eu não a domino, não uso quando eu quero. Não está à minha disposição como ferramenta para me usar quando eu quiser, ao meu bel prazer. Está sim à vontade de Deus. Está esperando a vontade dele. Então os irmãos concordam comigo que José só conseguiu interpretar o sonho porque Deus lhe deu interpretação? Isso daí não dá para refutar, mesmo que você não concorde comigo, porque sempre ouviu que José faz sentido com esta pessoa, que é aguerrida, se levanta do nada, é vendida, traída e alcança o objetivo. Hoje eu vim desconstruir essa ideia. Você concordando comigo ou não, esta é uma verdade. Tudo que aconteceu, você tem que atribuir os méritos, os louvores, tudo a Deus e não a José. Faça uma releitura de José para você ver. E você vai ver que tudo foi Deus nele e não ele. Então, José é o mantra
né, às vezes, dos pregadores da teologia da prosperidade. E o meu canal é o alvo do evangelho. E o meu assunto aqui é pregar o verdadeiro evangelho e falar do verdadeiro evangelho. E com isso eu sei que vai nascer muitos inimigos contra mim, né, e vão me atacar nos comentários. Eu nem ligo, irmãos. Eu vou seguir servindo a Deus neste mesmo propósito, e os meus vídeos não é um ataque a ninguém. Os meus vídeos é um desejo de comunicar aquilo que me foi esclarecido, para que outros também sejam esclarecidos, e de luz em luz, de valor em valor, de fé em fé, avancemos para a vida eterna que nos aguarda como um gozo, como uma boda de Canaã, como a boda eterna que nós vamos festejar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nisto, o verdadeiro evangelho, ele desconstrói um falso que parece um verdadeiro. O irmão disse que pode julgar o que é pregado. Aonde está escrito, irmão Eduardo? Está aqui, ó. 1 Coríntios 14, versículo 29. E tratando-se de profetas, falem 2 ou 3. Você sabia que é daqui, desse 1 aos Coríntios 14, 29, que sai a nossa liturgia de culto dentro da congregação, onde até 3 palavras podem ser pregadas? Se os irmãos não sabem, pode perguntar para os seus cooperadores ou anciões, que eles sabem disso. Está na Constituição, está dentro da liturgia de culto da congregação, que pode ter até 3 palavras, desde que preguem as 3 na mesma direção, em conformidade uma com a outra, e não uma contra a outra, certo? É daqui que se fala de profetas. Esses profetas são palavras. Quando o profeta vai falar, ele prega a palavra. É isso que está escrito aqui. Falem 2 ou 3. E agora vem o resto do versículo para os irmãos entenderem. E os outros julguem com zelo tudo o que foi dito. Quando alguém prega no púlpito, eu tenho total direito de julgar com zelo. Veja bem, eu não posso esquecer do zelo. E como é que eu julgo com zelo? Eu preciso julgar dentro da escritura, tá? Essa é a minha King James, o estudo Roman 1611, que eu ganhei de presente. Excelente Bíblia de estudo, que eu gosto de fazer leitura, tá? Então tá aqui para concluir. E eu vou ler na João Ferreira de Almeida também, para os irmãos entenderem. Na João Ferreira de Almeida, que nós temos na congregação, está escrito assim, ó, o mesmo versículo, tá bom? 1 Coríntios 14, 29, diz o seguinte: e falem os profetas 2 ou 3, e os outros julguem. Nem vem na nossa, nem vem trazendo a questão do zelo. Está só dando liberdade para fazer julgamentos, e isto nunca foi blasfêmia. Isto é uma invenção de que quando alguém prega a palavra, o outro não pode nem comentar, senão ele incorre na blasfêmia. Não, irmãos. A Bíblia faculta nós todos a fazer julgamento dentro da própria Escritura, porque o que eu prego, o que alguém prega em cima do púlpito, tem que estar alinhado com a Escritura. Pode ser extra-bíblico? Pode, desde que não vá na direção contrária da Bíblia. O que está sendo ensinado pode ser extra-bíblico? Até pode. Ou ensinado não, na verdade pregado, né? Algum assunto extra-bíblico, uma inspiração ou uma revelação, uma visão, claro que pode, é dom de Deus, ele não está limitado a nada, mas o próprio dom de Deus não contradiz a palavra que está escrita, ela se apoia e vai na mesma direção, não se contrapõe, não se contradiz, ela é inerrante no pregar. Então eu tenho toda a liberdade de, quando alguém prega, eu fazer um julgamento com zelo dentro da Escritura, e eu não estou incorrendo, irmãos, no pecado de blasfêmia, tá bom? Queridos, Deus abençoe a todos, fique com Deus e guarda no coração estas palavras. Deus os abençoe.